Olá, pessoal. Olá, Valéria, Luiz Marcelo e Selma. Selma é nossa convidada hoje, ela é nutricionista. Estamos aqui para o 10º programa da Coquinaria Apresenta. Eu queria agradecer quem tem nos acompanhado em casa, pelas redes sociais e lembrá-los que toda terça-feira às 9 da noite um assunto inédito. Bom, hoje o tema é sobre vegetarianismo. Vegetariano ou vegano é basicamente uma pessoa que não come carne, né? E a gente vai entrar nas subclassificações. Mas é um segmento que cresceu muito nos últimos anos. Hoje você deve conhecer muito mais pessoas que são vegetarianas do que há 10 anos atrás, não é mesmo? Selma, fala pra gente quais são as classificações do vegetarianismo, que eu sei que tem o vegano, o vegetariano, o ovo-lacto-vegetariano. E tem o que é o mais comum, o ovo-lacto, aí tem só o ovo vegetariano. O ovo vegetariano. E tem, os mais comuns são o ovo-lacto, o vegetariano, o vegano, né? Que são os mais classificados mesmo, né? E depois acabam tendo algumas outras derivações, mas aí assim, o que são principais é o ovo-lacto e o ovo vegetariano, porque o ovo-lacto ele come ovo e consome ovo e leite, tá? E derivados. E o ovo vegetariano ele consome ovo, mas não consome leite e derivados, né? E tem o vegetariano, que seria o termo mesmo correto, que não consome nenhum tipo de carne. E nada de origem animal. E o vegano, ele entra numa questão filosófica também, porque além dele não comer nada de origem animal, ele também não usa nada de origem animal, tá? Entendi, então ele acaba sendo mais restrito por essa questão, né? Não só o não comer, mas o também não usar nada, né? Que venha de origem animal. Tipo uma blusa de ovelha ele não usa? Não usa. Nenhum sapato que foi fabricado e de repente tem alguma coisa de origem animal. Então gelatina. A gelatina, por mais que as pessoas não conheçam, vem de origem animal. O que, por exemplo, da gelatina? O colágeno. A gelatina ela é feita da pele do boi. Então, quando você vai lá pro curtume, que você curte o couro, existe uma camada gelatinosa e aquilo ali é feita a gelatina dali. Socorro. Isso mesmo. Desculpa, telespectadores, eu não consegui me conter. Olha, eu não como tanto gelatina assim, agora eu não vou comer nem um pouco. Então, por isso que o vegano, ele não consome gelatina, porque muitas vezes a pessoa fala, gelatina, mas gelatina não tem nada de origem animal. Tem, nossa, sim. Com uma tecnologia tão grande, por ser desenvolvido, exatamente, né? Então, existe uma questão também toda filosófica. Então, para você ser vegano, né, o vegano, ele pesquisa muito sobre tudo que ele consome, é diferente do vegetariano, né? Ele nem senta, né, num sofá de couro, por exemplo. Exatamente, tem vegano que exatamente ele não quer nada, nenhum contato que seja de algo que venha de origem animal. Né? Eu conheço histórias de quem é assim radical, né? Sim, tem muito. Radical esse aí. Eu conheci tem uma conhecida que de repente virou vegana. E assim, vendeu todas as bolsas dela de couro. Falei, oi, a gente tá no século XX, né? Falar uma coisa dessas, eu acho que sim, tem que ter um meio termo, né? Respeitando todo mundo. Porque é cultural isso, é como se fosse uma religião, né? É um estilo de vida, como você disse. Exatamente, parte de uma questão filosófica, né? Eu penso assim, e existe também, assim, pensando no vegetarianismo, aí tem uma outra classificação que entra, porque assim, o naturalista, que o naturalista ele é diferente do vegano, que é diferente do vegetariano, né? O que é um naturalista? Por exemplo, então? O naturalista ele é um vegetariano que não consome nada industrializado. Então, o vegetariano, ele consome produtos industrializados. O naturalista, ele não consome nada industrializado. Então, tudo que ele faz, ele produz, tá? Então, ele fabrica, não que ele vá plantar tudo, mas ele compra, ele evita o máximo, né? Então, ele compra o grão processado, ele vai comprar no supermercado. Mas ele não vai comprar, por exemplo, o que o vegetariano compra, que é o hambúrguer que está lá na prateleira do supermercado, que é vendido pronto. Então, o naturalista, ele fabrica o hambúrguer vegetariano dele. Então, existe essa diferença também, sempre o vegetariano naturalista. O naturalista fica fácil de viajar, né? Você imagina, viajar com naturalista. É complicado. Vamos comer num restaurante típico da região. Não vai. Não tem, né? São pessoas que mudam totalmente a filosofia, inclusive elas mudam até o meio social, de amigos, né? Então tem pessoas que falam assim, você percebe que quando você passa a ser vegetariano, você consome e você passa a mudar seus amigos, né? E aí tem gente que começa a mudar, né? Esse meio. Eu acho que é como a Valéria comentou no começo, é um estilo de vida, né? Ser vegetariano. A gente tem aí que as pessoas viram vegetariano por religião, por modismo. Sim.
Ou porque simplesmente não gostam do sabor da carne? Porque às vezes a gente tem vegetarianos, que a gente conversa muito em consultório, e a Selma, que não comem vegetais, gente. E aí eles trocam tudo aquilo por carboidrato. Por carboidrato. Vai virar um balão. Essa é verdade. Não é? Não, eu já atendi vegetariano. Um balão cheio de problemas de saúde, né, Tchelo? Porque assim, o que você come? Arroz e batata frita. E tipo, tudo que ele come é frito, né? Então, aí assim, ele troca uma alimentação, mas tem uma alimentação totalmente desequilibrada. E aí gera obesidade. Sem dúvida nenhuma, não tem como, né? Gera obesidade. A alimentação de um vegetariano comum, vamos dizer assim, aquele que não come carne, que tipo de deficiência de vitamina que ele pode ter não comendo a carne? Porque eu sei que a carne tem a vitamina B12, que é responsável pelo desenvolvimento do cérebro, não é isso? A vitamina B12, assim como o ácido fólico, ele é responsável pelo DNA dentro da célula. Quando você tem uma deficiência do ácido fólico, que é mais raro, que você encontra em vegetal, mas cozinhar durante 15 minutos você já perde boa parte dele. E a deficiência da vitamina B12 vai alterar a formação lá do tetraidrofolato e aí você vai ter uma alteração dentro do DNA. Isso vai provocar uma célula maior, que a gente chama macrocítica. E é uma anemia que hoje ela está bem comum. Por quê? Porque a pessoa que ela quer mudar esse estilo de vida, essa cultura dela, de alimentação, ela tem que procurar um especialista, porque ela tinha uma alimentação e agora ela mudou. Certo. Então ela tem que procurar um especialista, médico, nutricionista, para que oriente de como que ela pode fazer essa troca de maneira saudável. Porque parar de comer também não é melhor saída. Até porque se ela não tiver esse equilíbrio, provavelmente ela vai ficar anêmica. No caso do ácido fólico, a gente pode repor com comprimido, que é de ácido fólico 5 mg uma vez por dia. Que é aquele que a gente toma quando quer engravidar. Exatamente. Nossa, ter lembrado disso é importante, né? Que é para o fechamento do tubo neural da criança. Tá. E a vitamina B12 é parenteral. Você pode usar 5.000 unidades a cada 15 dias e depois durante 3 meses, uma vez por mês também. Todas essas doenças, tanto a anemia ferropriva, que é a falta de ferro, como a megaloblástica, elas têm uma intensa relação com a dieta, viu? Entendi. E é importante, desculpa, mas fazer sempre uma manutenção, né? Então, se a pessoa ela fez essa opção de ser vegetariano, além de tem que procurar o profissional e tem que estar sempre monitorando os níveis de B12, porque é importante, né? Então, com a dieta, porque o paciente vegetariano, ele vai começar a diminuir, né, a quantidade de B12. E então é muito importante ele fazer esse acompanhamento. Então tem uma regularidade que a gente tem que solicitar esses exames, está sempre junto com o acompanhamento de um profissional. Tá? A vitamina B12, então, você consegue suplementar? Não é aquela que tem na carne, só na carne e você... Você tem injetável, você pode fazer ela de maneira injetável para você repor, entendeu? Tá. Ela é encontrada na carne, assim como o ácido fólico são encontrados em vegetais. No ácido fólico, qual que é o problema? Você tem bastante vegetal, mas em 15 minutos ali cozinhando essa alimentação, você acaba perdendo ela. Eu sabia. Quem faz a alimentação, quem faz uma alimentação com baixa de vitamina B12, a vitamina B12 eu consigo manter um estoque aí de 5 anos. Você tem um estoque bastante, no até nosso mais organismo? do que isso. Isso, até mais do que isso. Agora, se você começa a espoliar e você não repõe isso daí, em determinado momento esse paciente vai ficar anêmico. Outra coisa que a gente vê muito na vitamina B12, a deficiência, é por quê? Porque a absorção ela ocorre pelo fator intrínseco, que é produzido pelo estômago, que é exatamente a parte do estômago que você tira na cirurgia da obesidade, entendeu? Então, o paciente com cirurgia da obesidade, necessariamente ele tem que ter essa reposição também, viu? Interessante. A cirurgia bariátrica é uma faca de 2 gumes, né? Ela é boa e é ruim também, né? Porque você nunca mais vai suprir essas necessidades de vitamina. Vitaminas, você tem que estar suplementando sempre, né? Sempre. É muito importante na bariátrica. E nem sempre você absorve, né? Tem essas questões também. Por isso que eu acho que as injetáveis para o paciente bariátrico acaba utilizando e sendo a melhor saída, né? Porque ele não tem ele não tem o fator intrínseco que vai fazer a absorção disso. Então a única maneira que você tem aí de repor é através da parenteral, né? Então imagina um paciente
vegetariano e que fez a bariátrica. Pelo amor de Deus, Fica complicado. Então precisa. Mas eu acho que o que é bastante importante a gente deixar claro que a gente não é contra, Sim, né? sim. Porque a gente não é contra o paciente ser vegetariano, ser vegano, seja o que ele decidir. Exato. O que a gente orienta é que ele procure um profissional para que o ajude, Sim. né? Então, para que faça a reposição de maneira correta, mas a gente não tá levantando nenhuma bandeirinha de Sim. tipo, coma carne, né? A gente respeita a escolha de cada um. Porque aquilo que você falou é uma escolha, né? É uma escolha, é um estilo de Sim, vida. ó, O que cabe a gente aqui é orientar que tipo de dieta ele tem que ter para ter uma alimentação saudável, né? Exatamente. Você é vegetariana? Eu sou vegetariana. E por que você decidiu ser vegetariana? Por uma filosofia mesmo de vida. E aí, assim, quando eu tinha sempre isso em mente, e eu demorei muito para sair da carne, e aí um dia eu fui fazer meditação, e quando eu voltei, eu já fiz meditação, faço meditação, pratico a meditação, e eu fui num retiro, já fiz várias vezes o retiro do silêncio, que você fica 10 dias, né, em estado meditativo. E aí você Sem falar com ninguém? Sem falar com ninguém. Né? Meditando. Eu ia ter que levar aquela bolinha do Wilson para ficar com E num desses processos, no meu primeiro processo, eu realmente decidi não comer carne mais. E aí fiquei nessa... Mas como nutricionista, você foi estudar algum malefício que a carne pode trazer Tanto pra que eu gente? demorei para deixar de comer carne, porque assim, eu fiz fisiologia do exercício, nutrição, então você tem toda a parte da ciência, né, que mostra assim, a importância da proteína animal na alimentação. E aí tem aquele fator cultural nosso também, né, enraizado, assim, que você fala assim, mais brasileiro. Peraí, eu vou deixar de comer, mas... E ainda, eu sempre estudei muito. E aí quando eu parti para essa ideia de realmente seguir o vegetariano, eu comecei a estudar bastante e vi que você pode sim ter uma alimentação com qualidade sendo vegetariana tranquilamente, suprir as necessidades diárias que a gente precisa. O que é muito importante, né? Infelizmente, na faculdade, nós não somos preparadas para atender vegetariano. Hoje está mudando esse contexto, ainda bem. Mas, então, muitas nutricionistas têm dificuldade de orientar. Né? Isso, pelo menos há 10 anos atrás, por exemplo, quando assim, eu me formei, né? A Valéria também, né? Porque nós somos amigas aí de sala. Dos 30. Amigas de sala. Gosto que fala isso, né? É, vou te falar, viu? Contabilidade. Isso denuncia um pouco a gente, né? E, então, assim, tinha um pouco essa dificuldade da orientação. Hoje não, hoje o vegetariano está muito mais em alta, a gente tem muito mais informação como nutricionista, mas quando você vivencia algo, você consegue orientar melhor também. Não tenho dúvida. Não tenha dúvida quanto a isso, porque você tem toda a questão da experiência, a gente sempre discutiu isso, né, Val? Exatamente, até os pacientes, a Selma trabalha comigo na prática clínica, no consultório, e eu encaminho os pacientes vegetarianos para ela, porque eu acho que assim, nada melhor do que você viver aquilo para você poder passar para o paciente. Então, eu sempre encaminho, falo, olha, Selma, um vegetariano a gente vai enviar para você aí, para você atender, porque é diferente mesmo. Não, eu não tenho dúvida. Você sabe que é um mercado que cresce 40% ao ano. Sim, tem como um todo. Muito. Como alimentação, como produto, né? Como produto, né? Até como produto de cosmético, né? As pessoas estão deixando de usar um pouco desse feito à base de animal para usar a base de vegetal, né? E em São Paulo, no Brasil existem 230 restaurantes vegetarianos, 75 em São Paulo. Em Santo André eu conheço alguns, tá? Então isso é uma realidade que, sei lá, 10 anos atrás nem se imaginava, né? Não tinha. E olha que interessante, porque assim, mesmo estando crescendo muito, ainda essa parte do crescimento, né, de produtos comparado com a Europa ou com outros... É pequena, né? É pequena. A oferta lá é muito maior de produtos vegetarianos, muito, muito maior. É uma cozinha muito rica vegetariana. Eu estive em Israel no início do ano, até uma experiência interessante. Lá tem uma oferta muito grande de restaurante vegetariano. E assim, se eu não me engano, 20% da população em Israel é vegetariana. Então, assim, são suculentos o prato, né? Aqui no Brasil a gente ainda tem aquela resistência, putz, um hambúrguer vegetariano, tem que ser, a cara tem que estar muito boa para querer comer, né? E lá não, lá eles já tem essa prática muito grande. Então é um mercado que cresce muito na Europa, mais do que aqui no Brasil, certamente. Exatamente. E as pessoas têm uma resistência, né? Quando você fala assim, aí vegetariano é saudável, as pessoas têm uma relação de achar que é ruim, né? Mas não é. Principalmente homens, já perceberam? Olha. Porque olha, se você, eu sei que é cultural, mas
Você andando aqui na região do ABC, o número de churrascaria que você encontra porque é cultural nosso comer a carne mesmo, né? E nada contra o vegetariano, mas eu acho que é isso que você falou, não é só mudar a alimentação, é mudar uma cultura. Sim. Você mudar totalmente ali as pessoas que você sai, os lugares que você vai, né? Me parece que tem pessoas que não vão em cinema, por exemplo, porque a tela do cinema ou a cadeira, alguma coisa do tipo. Então você vê, é uma mudança cultural muito grande, que pode ser um amadurecimento, que a gente está começando agora, por isso o número ainda pequeno de restaurantes, se você considerar a idade do Brasil e de Israel é muito maior. Sim, então, às vezes, é um amadurecimento que eles tiveram muito maior que o nosso, provavelmente. E o vegetariano, ele encontra muita dificuldade, ainda quando ele vai num restaurante onívoro, por exemplo, de ter uma opção vegetariana, só vegetariana, né? Um restaurante onívoro que vende carne. Isso, tudo, assim, né? Então, aí, assim, qual que é a dificuldade? Porque, por exemplo, se você é vegetariano e você não consome ovo, né, fica sempre naquela mesma coisa, tipo, nossa, o que eu vou comer? Então, arroz e salada? Só? Você não tem uma sugestão, né, de um prato vegetariano. Então, eu acredito que seria importante os restaurantes também pensarem nessa questão, porque se você pensa em atender um público, você pensa em atender todos, né? Então, qual é o seu público? Mas eu não preciso deixar de ter minha vida social para acompanhar você, por exemplo, no almoço, se eu tiver uma opção... Se você for vegetariana. Exatamente, eu posso te acompanhar no almoço, mas eu posso no cardápio ter uma sugestão, né, vegetariana. Então, tem alguns restaurantes em São Paulo, sim, que tem essa... Né, tem bastante que tem, mas ainda a gente fica restrito, né? Porque às vezes você vai num evento, os eventos, né, empresariais, eles não são pensados, de repente dentro daquele meu, né, público de funcionários, aquele meu funcionário, tem um vegetariano, e aí você é obrigado a ficar sem comer nada. Já aconteceu, né, Valéria? A gente tá em eventos, né? Eu mordo. Selma, você pode comer. Eu pergunto sempre assim pra ela, come por favor primeiro. Olha, vê se tem carne, né? E aí ela sempre assim, né, come, ou pra algum outro amigo que tá perto, eu sempre pergunto, olha, prova aí primeiro, por favor, vê se tem carne. Porque quando tá fechado, às vezes não tá identificado, né? Então, você não quer correr o risco. E já aconteceu às vezes. Foi recentemente, né, que a gente tava no evento. E aí eu comi o negócio e eu falei... Ela mordeu e devolveu. E eu falei... Ela tinha um negócio mordido aqui. Aí eu falei, fui eu, ainda bem que eu mordi a parte que não caiu. Ainda bem que eu mordi a parte que não tinha o presunto. Quando eu olhei que tinha, não, devolvi o presunto lá. Então, nada contra o presunto, mas não consigo comer, né? Então, assim, a partir do momento que você deixa de consumir, aí... Assim, pelo menos eu falo por experiência própria, né? E parece que não vai mesmo. As pessoas falam, mas come? Não vai. O paladar muda, modifica, né? E como que uma grávida vegetariana deve se comportar, por exemplo? Porque na gravidez você tem que ter uma dieta extremamente balanceada, principalmente por causa da B12, por causa das outras vitaminas. Todos os suplementos. Hoje em dia tem médico especialista para isso e já tem suplementos vitamínicos próprios para gestante que não come carne, por exemplo. Exatamente. Entendeu? Nossa, que interessante. Porque é um nicho hoje em dia que está crescendo demais. As pessoas, elas estão vendo isso. Então, até a indústria farmacêutica também, todo mundo está acompanhando esse crescimento das pessoas que não comem carne. Então, os suplementos hoje, para gestante, por exemplo, ele já tem um aporte de ferro, de B12, de ácido fólico, tudo isso específico para gestante que não come carne. Perfeito. Então, para você que está aí em casa, é grávida, vegetariana, procura um especialista para se orientar. É né? importante. Até para praticantes de exercício que usam suplementos, então tem whey protein vegano, por exemplo, né? Então tem para todo Gente, como o será que é público, o o mercado vegano? é da ervilha, né? Ervilha, tem da proteína do arroz também, né? Tem da proteína da soja, então a gente tem variações no mercado e sempre vão surgindo coisas novas. A indústria está sempre aproveitando o mercado para também nicho, lançar, né? O mercado, novos. você percebe, 40% ao ano É muito grande. É muito grande. Se a gente transformar isso em número de pessoas no mundo, né? É um mercado potencial, né? Eu fico pensando como que vai ser assim, sapato, roupa de couro, porque como que você faz uma roupa sintética? Porque não existe um couro sem ser animal que dura, né? Exatamente. É uma coisa mais sintética ou plástico, porque... mas assim, aí a gente, cara, o veganismo, ele
ele também tem crescido, porque quem acaba... Ritalina, você nunca vai ser vegana. Fica tranquila. Ela tá prestando bastante Super atenção. Você gosta de peixe. Ela parou, começou a olhar, que interessante isso. Será que vão me dar comidinhas vegetais, né? Não, gatinha. Fica tranquila, né? Então, assim, a questão do veganismo, ele acaba assim, quem é vegetariano acaba tendo depois essa ideia de querer migrar para o veganismo, né? E acaba sendo um pouco mais restrito. Mas aí a pessoa tem todo um preparo, né? E ainda acaba sendo um mercado, embora tenha crescido, mas ainda é um mercado pequeno, tá? E hoje a indústria, ela tem investido muito nisso, né? Então, cada vez mais surgem matérias-primas para fazer produtos, né? Tanto sapatos, quanto bolsa, quanto, né, roupas, que acabam sendo produtos bons, né? Tentando aí manter uma durabilidade, qualidade, isso, né? A qualidade, durabilidade de um produto que seria, né, de couro, por exemplo. Uma coisa interessante que você falou, a questão dos cosméticos, né? Isso foi tão importante, essa questão do vegetarianismo, desse aumento para os cosméticos, que as indústrias de cosméticos, elas começaram a mudar a forma até de fazer os testes, né? Por causa dos animais. Então, isso também foi muito bacana do ponto de vista, né, que a gente tem aí os defensores, também o pessoal que defende bastante, porque isso também contribuiu bastante para o avanço da ciência num contexto de ter uma outra visão na hora de fazer os testes, né? Então, isso foi importante. Eu respeito muito essa questão do vegetarianismo, né? Cada um decide ser aquilo que quer ser, né? Eu fui vegetariana, deixei de comer carne vermelha por uma época da minha vida e depois voltei. Voltei porque de uma conversa informal, até minha irmã comentou, a gente faz parte de uma cadeia alimentar. Sim. Naturalmente, a gente faz parte do ecossistema do planeta, né? A gente vive, a gente come, a gente morre, nossa cinza vai nutrir aquele solo que aí vai começar tudo de novo, né? Então eu acho que para aquele que não optar a ser vegetariano, tem a cadeia alimentar que a gente sempre vai fazer parte dela, né? Eu acho que toda vez que vem com alguém mais duro, que chega com um argumento perto de mim do vegetariano por causa do animal, por causa daquilo, eu acho que a cadeia alimentar faz parte do ser humano que pensa, né? Sim. Do ser humano não, do homem, do animal que pensa, que é o nosso caso, que não é o caso dos bichinhos, né? Eu acho que é por aí, eu né? acredito que as pessoas, elas têm que respeitar tanto o vegetariano, porque a gente encontra aquelas pessoas que são, nossa, quer defender de toda maneira que você tem que deixar de comer carne. Não, eu acho que você tem que respeitar. Da mesma maneira que você fez a opção de não consumir a carne, você tem que respeitar a pessoa que adora um churrasco, né? Que vai na churrascaria e gosta de churrasco e fala, não consigo abrir mão de churrasco, então... eu falo, homem é mais difícil, né? Você vê muito mais mulher vegetariana do que homem, né? Até a nossa reserva de ferro é diferente da mulher. Embora a mulher tenha um sangramento e tenha um risco maior de anemia, mas eu posso falar por mim, eu ficar sem comer carne, pra mim, é uma dificuldade, viu? Sem ir numa churrascaria, por exemplo, é uma dificuldade. Todo dia eu como carne. Eu percebi isso pelo meu marido, pelo meu filho mais novo também. Carninha, mamãe. Bem, gente, ficamos aqui no final, chegamos mais no final de um programa. Queria agradecer vocês. Obrigada, Selma, pela sua participação especial, por contar a sua experiência aí de consultório e pessoal. Hoje a Camila vai ensinar a fazer um estrogonofe de biomassa de banana verde, vegetariano, é claro, tá bom? Fique com ela e peguem nossas dicas. Até o próximo programa. Oi Fabiana, oi pessoal. Hoje eu tô aqui para falar sobre uma dieta vegetariana. Trouxe uma receita que é vegana, tanto ovo-lacto vegetariano, quanto vegetariano, quanto vegano. Qualquer um que é adepto a esse estilo de vida pode consumir. É uma dieta nutritiva e muito, muito saborosa. E diferente, que dá para você aplicar também nos outros estrogonofes que você vai fazer na sua casa. É um estrogonofe vegano com biomassa de banana verde. Então não vai nem creme de leite, nem manteiga, nada de origem animal. Bom, vamos lá. Aqui eu tenho o azeite de oliva extra virgem. Tenho a mostarda em grão, que é uma substituição da mostarda industrializada.
Eu não gosto nem de mostarda industrializada e nem de ketchup industrializado. Então, eu sempre troco, adapto, faço inovações aqui. Alho e cebola, batido para quem não gosta da textura. Tenho aqui a nossa biomassa, que é o que substitui o creme de leite. Você pode substituir creme de leite, qualquer creme feito com leite e farinha de trigo, tudo pela biomassa. Dá uma consistência bem parecida, é bem saboroso e não tem gosto de banana. Aqui eu tenho a abóbora, aquela abóbora cabotiá. Tenho o molho de tomate caseiro, artesanal, delicioso, que eu já ensinei a receita uma vez. Os legumes que a gente vai usar na substituição da carne é a berinjela, a abobrinha e o tomate. E, como todo estrogonofe, tem o cogumelo. Eu não gosto de champignon, aquele que fica em conserva, que tem gosto de vinagre. Então aqui eu tenho um shiitake que já foi refogado. É um shiitake que foi refogado com alho, cebola e shoyu light. Por que que eu faço isso separado? O shiitake, qualquer cogumelo fresco, ele já tem muita água. Então, quando a gente refoga junto com outra preparação, solta mais água e ele fica com um aspecto esponjoso, que não é bacana. Então, toda vez que eu agrego ele em outra receita, como por exemplo o risoto, eu faço ele antes para tirar essa água dele, para não ficar com o aspecto esponjoso, tá? E aqui eu tenho um vinho branco de excelente qualidade. Como eu falei já em outra receita, moussaka, não pode usar vinho que não é de boa qualidade, porque senão ele deixa um sabor residual na receita, tá bom? Agora a gente vai para a panela fazer passo a passo. Agora vamos lá. Aquecendo minha panela. A panela tem que ficar bem quente. Por quê? Qual que é o meu primeiro passo? A mostarda. Lembrando que a mostarda é em grão. Então, ela tem que estar bem cozidinha, porque senão ela fica dura na hora de comer, tá? O meu azeite. Espera esquentar um pouquinho e colocar a nossa mostarda. Ela estoura que nem pipoca. Aí, você abaixa o fogo e deixa estourar, sujar a cozinha. Começou a estourar, igual pipoca, joga o alho e a cebola. Cheirinho bom de mostarda. Agora é só deixar fritar e dourar o alho e a cebola, porque senão o sabor fica muito ácido, fica com sabor residual que não é bom do alho e da cebola, tá? Tem que ficar bem, bem, bem douradinho. Agora que a cebola já tá ficando douradinha, já tá grudando aqui na panela, a gente vai colocar a berinjela primeiro e abaixar um pouquinho o fogo. Passado um minuto, a nossa abobrinha. Também mais um minuto, no máximo. Por quê? Porque a abóbora cabotiá, ela cozinha muito, muito rápido. E o tomate também. E o sal a gente só coloca depois que colocar o vinho. Por quê? Porque o sal desidrata os alimentos e muda a textura dos alimentos. Então o sal é sempre depois. Passou um minuto, agora o tomate. O tomate tem bastante água. A ideia aqui é que o tomate dissolva um pouquinho e dê uma textura diferente para o estrogonofe. Os legumes do estrogonofe não pode ficar aquele legume molenga. Tem que ficar um legume al dente. Porque a ideia é você substituir a carne. E a carne você não amassa, a carne você mastiga, né? E a ideia é que você tenha a sensação de que você esteja comendo estrogonofe. Então, o legume ele tem que ser al dente. Aí,
O tomate que tem um pouco de açúcar vai começar a caramelizar tudo isso aqui, junto com a cebola, junto com a berinjela, a abobrinha. E vai começar a grudar de novo na minha panela. Aí vem a hora do vinho. Quando você faz um estrogonofe convencional, essa é a hora de você colocar o vinho. A hora que começa a grudar tudo na panela, a carne, o tempero, tudo, você coloca o vinho para deglaciar. E é isso que a gente vai fazer no nosso estrogonofe vegano. Agora que começou a grudar, a gente pega o nosso vinho e ele vai tirar tudo o temperinho gostoso que ficou grudado aqui na panela. E não tem teor alcoólico nenhum esse prato. Lembrando que o calor faz todo o álcool evaporar. Então quem não bebe bebida alcoólica também pode comer. Cerca de 1 a 2 minutos você já evaporou o álcool. E aí você vem com a cabotiá depois. Por que a cabotiá não entra antes? Ela cozinha muito, muito rápido. Se eu colocar ela antes, ela vai virar uma pasta. Ela não vai ficar assim, quadradinha. Pode ver que ela tá cortada um pouquinho maior que os outros, tá? Porque conforme eu for mexendo, ela vai desfazendo. Ela vai ficar do mesmo tamanho dos outros legumes. Apesar da cabotiá ser muito, muito dura para cortar, para picar, para descascar, ela é a que cozinha mais rápido. Colocou a cabotiá, vem a minha biomassa. Aquela biomassa que eu já ensinei em outro programa. Se vocês repararem, a biomassa, ela já está desfazendo aqui. E a minha abóbora também já começou a diminuir de tamanho. A hora que a biomassa dissolver, você vem com molho de tomate caseiro, artesanal, saboroso. No lugar do ketchup da receita oficial. Se você achar que o estrogonofe tá muito... tá grosso, não tem aquele montão de creme que vocês estão acostumados, de creme de leite, etc. Você pode pegar um pouquinho de caldo de legume caseiro, nunca industrializado, e acrescentar. Feito isso, já pode acrescentar o cogumelo. Aqui eu usei o shiitake, mas você pode usar o champignon fresco, cogumelo Paris, você pode usar o cogumelo que você preferir. Aqui o estrogonofe já está pronto. Agora a gente vai montar com o arroz integral. Para quem gosta de uma alimentação mais acentuada no sal, e vai um pouquinho de sal. Eu coloco só um pouquinho. Lembrando que o sal é só no final. E tá pronto o nosso estrogonofe. Agora a gente vai montar o nosso prato com arroz integral. Esse é o arroz integral comum. Algumas dicas para o arroz integral é você fazer o mesmo procedimento com a mostarda que eu fiz antes de colocar. Fica uma delícia no arroz integral. Aqui você pode colocar linhaça, aqui você pode colocar chia, você pode colocar castanha. Tudo isso enriquece o seu prato vegano, tá? Um pouquinho do arroz integral e o nosso estrogonofe vegano com shimeji fresco e biomassa de banana verde, sem nada industrializado, nada de origem animal e muito saudável. Esse é o nosso prato de hoje. Obrigada, Fabiana, obrigada aos convidados. Espero que a nossa convidada vegana tenha gostado do prato e até o próximo programa. A receita está lá no nosso blog, www.coquinaria.com.br.
www.cafeinacultura.com.br/blog. Obrigada.